Alô, galera do terceiro no A, B e C. Aqui é o professor Fábio Ribeiro. Turma, vamos aí resolver algumas questões, tá? Envolvendo aí fundamentos da óptica geométrica, reflexão da luz e espelhos planos, ok? Primeira questão. Admita que o Sol subitamente morresse, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. Passadas 24 horas, o eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvens, veria. Bem, pessoal, aqui é uma questão envolvendo fontes de luz. Tá? Nós temos dois tipos de fontes de luz, que é a fonte de luz primária e a fonte de luz secundária. A fonte de luz primária, tá? é aquela que emite luz própria. Tá? E a fonte de luz secundária emite parte da luz que recebe de uma fonte primária. Tá? Então vamos lá. De acordo com o enunciado da questão, tá? Aqui é colocado, tá, que o Sol, caso o Sol, né, subitamente morresse, tá? Sua luz deixando de ser emitida, tá certo? Então, passadas 24 horas, né, o eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvens, veria o quê? Letra A Lua e as estrelas. Bem, primeiro a gente precisa entender aqui, tá? Identificar o que é uma fonte primária e o que é uma fonte secundária. Tá? Aqui nessa letra A Lua é uma fonte secundária, porque nós conseguimos visualizar a Lua, tá? Devido à luz que ela recebe do Sol. Tá? Ou seja, ela reflete a luz do Sol. Tá certo? As estrelas, né? No caso, as estrelas são fontes de luz primária. Então, a letra A só está errada porque a Lua não é uma fonte primária, logo nós não conseguiríamos, tá, enxergá-la, só conseguiríamos enxergá-la, tá, caso o Sol estivesse ali, tá, emitindo a sua luz, né, sobre este satélite natural. Então veríamos apenas as estrelas. Letra B. Somente a Lua? Não, porque a Lua é uma fonte de luz secundária. Se o Sol, né, morresse, né, então nós não conseguiríamos ver a Lua, conforme nós colocamos na letra A, porque a Lua, né, é uma fonte de luz secundária. Letra C, somente as estrelas. Claro, porque as estrelas são fontes de luz primária, né? Então as estrelas nós conseguiríamos ver caso o Sol subitamente morresse, né? Então a alternativa correta é a letra C. Vamos aí para a letra D. Uma completa escuridão, não, porque as estrelas são fontes de luz primária, não teríamos essa situação. Tá? Então a letra D está errada. Letra E, somente os planetas do Sistema Solar. Essa aqui também está errada. Por quê? Porque os planetas são fontes secundárias de luz. Tá? Beleza, galera? Então, de posse dessas informações aí, tá? A alternativa correta aqui, tá, é a letra C, né, pessoal? C de casa. Ok? Então, essa é a nossa alternativa. Beleza? Segunda questão. Um objeto Y de comprimento 4 cm projeta uma imagem Y', tá? Aqui não é Y, tá? É Y'. Ok, galera? É uma câmera escura de orifício, como indicado na figura, tá? Nós temos aqui a ilustração de uma câmera de orifício, tá certo? Uma câmera escura de orifício, tá? A câmera escura de orifício, tá? É uma máquina, né, fotográfica, tá? Bem rudimentar, tá certo? Então, essa máquina, né, fotográfica antiga, tá? É uma câmera escura de orifício aperfeiçoada, tá? Então segue aí essa ilustração, certo? Então aqui nós temos o objeto, que é o comprimento do objeto. Aqui nós temos o comprimento da imagem, que é o Y', tá? Nós temos aqui a distância do objeto ao orifício da caixa, que é 50 centímetros, e temos aí
o comprimento, né, a distância desse orifício até a imagem projetada aqui, tá? Que é 20 centímetros. Tá? Aqui é colocado o seguinte: o comprimento de y é em centímetros, né, igual a. Ele pede aqui na questão é o comprimento y', tá certo? Então ele quer saber aqui o que? É o comprimento da imagem, tá? Embora não esteja aqui, ó, y', tá? Especificado aqui, tá? É importante nós entendermos que isso daqui representa o que? O comprimento da imagem, tá certo, galera? Então nós vamos aí determinar por meio de um cálculo, né, utilizando aí uma expressão, que é a expressão da câmara escura de orifício, para acharmos aí a alternativa correta. Bem, o que é que nós temos aqui? Tá? Nós temos aqui dois triângulos semelhantes. Né? Podemos observar aqui, ó, nós temos aqui, tá, a altura desse triângulo e a base desse triângulo. Tá? Nós temos a altura desse triângulo e a base desse triângulo. Então, tranquilamente podemos aí fazer uma igualdade de razão entre os comprimentos, né, das alturas, tá? Com a razão das bases, tá? Desses triângulos. Tá certo, galera? Então, a partir daí podemos definir, tá, a expressão da câmara escura de orifício para acharmos aí aquilo que se pede, que é o comprimento da imagem, tá certo? Então, P', que é essa distância do furo até a imagem, sobre P, né, que é igual ao comprimento da imagem, sobre o comprimento do objeto. Então, estabeleço aí a razão dos comprimentos das bases, né, com a razão entre as alturas ou vice-versa, tá? Sem problema nenhum, tá certo? Então, quem é P' aqui? Ó? P' é 20 centímetros, tá? Dividido. Quem é P? P é 50 centímetros, tá? Que é igual. Ele pede aqui o comprimento, tá? Da imagem, que eu chamo de y', né? Que foi colocado aí na questão. Tá? E o comprimento do objeto eu chamo de y, tá? Ok? Que é quanto? A gente já faz aqui, né, a substituição aqui, no aqui do lado, tá? 20 sobre 50 é igual a y' sobre o y, que é quanto? Que é 4 centímetros, tá? Então, eu fazendo aqui meio pelos extremos, o que é que eu tenho aqui, galera? Eu tenho 50 y', que é igual a 20 vezes 4. Então, 50 y' é igual a 20 vezes 4, dá 80, tá? Então, y' é igual a 80 dividido por 50. Então, y' é igual a 1,6, né, centímetros. Tá, galera? Então, esse aqui é o comprimento aí, né, da imagem, aquilo que a questão pede, né, pediu para nós determinarmos aí. Beleza, turma? Então, de posse aí dessa resposta, né, comprimento da imagem 1,6 centímetros, a nossa alternativa aqui correta é a letra B, né, pessoal? D de dado. Beleza, turma? Tranquilo? Terceira questão. Um observador nota que um edifício projeta no solo uma sombra de 30 centímetros de comprimento, no instante em que uma haste vertical de 50 centímetros de altura projeta no solo uma sombra de comprimento 0,80 centímetros. Determine a altura do edifício. Bem, então, aqui é uma questão que envolve aí, né, os conceitos de sombra. Tá? Nós sabemos que sombra é a região que não recebe luz, tá? Região não iluminada. Tá? Então, essa região aqui, ó, que é a sombra do edifício, tá? Ela foi projetada aqui justamente porque esse edifício é um corpo opaco. Então, os raios, ao incidirem nesse corpo opaco, não permite, né? Esse corpo não permite que esses raios venham ultrapassá-lo. Logo, né,
eu tenho uma sombra aqui projetada no solo, no caso a sombra desse edifício, tá? Então ele tem uma altura H e ele projeta uma sombra de 30 centímetros. Só deixando bem claro aqui, tá? Que na questão, tá certo? Aqui nessa ilustração, nós estamos diante aqui, ó, da unidade centímetros, tá, pessoal? Beleza? Centímetros. Aqui também é centímetros, é para deixar bem claro aí, tá? Não é metros, beleza? Então, a sombra que esse edifício projeta no solo é 30 centímetros, tá? Nós temos uma haste também aqui, né, de 50 centímetros, que projeta uma sombra de 0,80 centímetros, tá certo? Então, aqui é uma questão, turma, que envolve também semelhança de triângulos. Nós vamos estabelecer a razão entre os lados e as bases desse triângulo, tá? Para determinarmos aí a altura desse edifício, tá? Tranquilo? É uma questão que envolve aí os princípios da óptica geométrica, né? Tranquilo? Então, vamos aí, né, para a resolução da questão. Então, estabelecer uma razão aí, né? Entre os lados e as bases. Então, a altura do edifício está para a altura da arte, né? Assim como a sombra do edifício está para a sombra da arte. Beleza, galera? Então, é a altura do edifício que ele pede para nós calcularmos, tá certo? Então, H é igual. Quem é o Hzinho? Que é a altura da arte? 50 centímetros, que é igual. Quem é a sombra do edifício? 30 centímetros, tá? A sombra da arte, 0,80 centímetros, tá, pessoal? Então, fazendo aqui meio pelos extremos, o que é que eu tenho aqui? Então, 0,80 H é igual a 50 vezes 30. Então, 0,80 H, tá? 0,8 é a mesma coisa, 0,80, ok? É igual a 1.500, né? 50 vezes 30, 1.500. Ok, galera? Então, H é igual a 1.500, tá certo? Dividido por 0,8, né? Beleza? Então, H é igual, tá? Então, 1.500 dividido por 0,8, 1.875, tá? Centímetros, tá? É interessante nós deixarmos aí essa resposta em metros, né? Então, 18,75 metros, né, pessoal? Então, de posse aí dessa resposta aí, tá? Dessas respostas, tá certo? Resposta correta aí, né? A altura do edifício é o que, galera? 18,75 metros, né, pessoal? Então, esse é o valor aí, né? Que é a altura do edifício. Beleza? 18,75 metros. Ok, turma? Quarta questão. A figura a seguir mostra dois espelhos planos E1 e E2 que formam um ângulo de 140 graus entre eles. Um raio luminoso R1 incide e é refletido no espelho E1, de acordo com a figura a seguir. Bem, pessoal, aqui nós temos dois espelhos planos, E1 e E2, tá? Entre eles, nós temos aqui um ângulo de 140 graus, tá? Esses espelhos formam um ângulo de 140 graus, tá? Beleza? Aqui a questão nos informa que existe aqui um raio luminoso R1 que incide nesse espelho E1 e logo em seguida é refletido, tá, pessoal? Então aqui nós temos o raio incidente e o raio refletido. Essa reta aqui, que é perpendicular ao espelho E1, nós denominamos de reta normal. Ok, galera? Continuando aqui com a questão.
Nessa situação, para que o raio refletido R2 seja paralelo ao espelho E2, o ângulo de incidência de R1 no espelho E1, tá? O ângulo de incidência deve ser de... Bem, pessoal, para nós resolvermos essas questões aqui, é importante nós aplicarmos aqui nessa questão as leis da reflexão, tá? O que diz, né, a primeira lei da reflexão? A primeira lei da reflexão diz o seguinte, que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão contidos no mesmo plano. Que plano é esse, professor? O plano do espelho, né? Conforme vocês estão observando aí, o espelho é 1. Então, essa é a primeira lei da reflexão, tá? E a segunda lei da reflexão diz o seguinte, tá? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, como localizar esse ângulo de incidência aqui, pessoal? Tá? O ângulo de incidência é o ângulo formado aqui, ó, entre o raio incidente e a reta normal. Esse ângulo eu chamo de I. Tá? E o ângulo de reflexão é o ângulo formado aqui entre o raio refletido e a reta normal, que eu chamo de R. Então, a segunda lei da reflexão, tá, nos mostra isso, tá? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ok, galera? Outra informação que a questão nos fornece aqui, tá? Nos coloca, é que o raio de reflexão, né? Ou melhor, o raio refletido, tá? O raio refletido é paralelo quem? Ao espelho E2, tá? Então, essa é a condição para que eu venha determinar este ângulo de incidência, tá? Então, o raio refletido, certo? É paralelo ao espelho E2, beleza? Então, é uma informação importante, porque é colocado aqui no enunciado da questão, tá certo? Então, ele pede para nós determinarmos aqui o ângulo de incidência, tá? Levando em consideração que o raio refletido é paralelo, deve ser paralelo ao espelho E2. Beleza, turma? Tranquilo? Bem, se esse raio refletido e esse espelho plano são paralelos entre si, digamos assim, retas paralelas, eu posso aqui traçar uma reta paralela a esse espelho E1, conforme vocês estão observando. Tá? Uma reta paralela a partir aqui, ó, a partir desse, bem aqui da ponta, né, desse raio refletido, tá? Então, fazendo isso, turma, eu passo a ter aí, tá, um quadrilátero, que é um polígono de 4 lados, certo? Então, conforme vocês estão observando aí, ó, nós acabamos de desenhar aqui, tá, um quadrilátero, que é um polígono de 4 lados. Ok, galera? Então, vocês podem perceber que existe aqui, né, a questão nos forneceu o ângulo, né, entre esses espelhos, E1 e E2. Tá, galera? Então, se aqui, turma, eu tenho 140 graus, tá? Este ângulo aqui também é 140 graus, tá? Atente aí para esses detalhes, ok? Então, aqui também eu tenho um ângulo de 140 graus. Beleza, turma? Esses ângulos aqui, ó, são iguais. Eu não sei, tá, os valores desses ângulos. Eu só sei de uma coisa, que esses ângulos aqui são iguais. E eu vou chamá-los de x. Vou chamá-los de x. Tá? Tranquilo, galera? Então, eu tenho aqui ângulos internos aqui nesse quadrilátero, né? Convexo qualquer. Tá? Qual é o grande lance dessa questão? É nós determinarmos aqui o valor de x. Tá? Determinando o valor de x, eu tenho como encontrar o ângulo de reflexão. Encontrando o ângulo de reflexão, automaticamente eu determino quem? O ângulo de incidência. Tá? Beleza, galera? Que é a nossa resposta aí. É o que a questão pede para nós determinarmos. Beleza? Então, para nós acharmos aqui o valor de x, ok, turma? Nós vamos aplicar a seguinte situação. A soma dos ângulos internos
de um quadrilátero convexo, tá? É 360 graus. Quadrilátero convexo qualquer, tá? Então a soma de todos esses ângulos aqui, ó, desse quadrilátero, esse polígono de 4 lados, tá? A soma de todos eles tem que dar o quê? 360 graus, tá? Então precisamos determinar o valor de x, beleza? Então como é que nós vamos fazer aqui? Uma maneira mais fácil, né? Então eu tenho aqui, ó, x mais x, 2x, tá, galera? Mais 140 mais 140, 280. Ok, turma? Que é igual a 360. Tá? Então, determinando o x aqui, ó, 2x é igual a 360 menos 280 graus, né? 280 está positivo, tá? Passa para o outro lado, que negativo. Então, 2x é igual. 360 menos 280, 80 graus. X é igual a 80 graus dividido por 2. X é igual a 40 graus. Bem, turma, nós determinamos aqui o valor de x. Ok, galera? Tranquilo? Então, eu já sei quanto é que vale o x. Tá? O x vale o quê? 40 graus. Ok, turma? Tranquilo? Então, o x vale 40 graus. Certo? Vou colocar aqui. Ok? Tranquilo? Bem, ficou fácil agora nós determinarmos aqui o ângulo de reflexão. Basta vocês observarem, tá? Essa situação bem aqui, ó. Essa reta normal aqui, ela é o quê? Perpendicular ao espelho E1, tá? Então significa dizer que essa reta normal forma um ângulo de 90 graus com o espelho E1. Então, aqui, ó, nós temos um ângulo de 90 graus, tá? Entre essas duas retas aqui, ó, que eu estou indicando aqui na setinha aqui, ó, no laser aqui, ó, tá? Conforme vocês estão observando. Ora, turma, se aqui eu tenho 40 graus, tendo em vista que essas duas retas formam um ângulo de 90 graus, quanto é que vale o ângulo de reflexão? Tá? 40 para 90 é quanto? 50, né? 50 graus. Tá? Com base na segunda lei da reflexão, que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, se o ângulo de reflexão é 50 graus, então o ângulo de incidência também é quanto, galera? 50 graus. Beleza, turma? Então, essa é a nossa resposta, tá? Então, conforme a resposta que nós encontramos aí, tá certo? Para este ângulo de incidência, a alternativa correta aí é a letra D, né, pessoal? D de dado. Beleza, turma? Tranquilo? Quinta questão. Dois espelhos planos são alinhados de modo que o ângulo que se forma entre eles é de 90 graus. O número de imagens formadas pela associação desses espelhos é igual a... Bem, pessoal, aqui é uma questão que envolve a associação de dois espelhos planos, tá? E a questão coloca aqui que existe aí um ângulo de abertura entre esses espelhos, que é de 90 graus, tá? Então, esses espelhos estão alinhados, né? De modo que o ângulo que se forma entre eles é de 90 graus. Então, é o seguinte, tá? É importante, tá, nós registrarmos aqui, né, os dados aí fornecidos, né, ou o dado fornecido aí, né, que é de 90 graus, para nós determinarmos aí o número de imagens, tá, formadas pela associação desses dois espelhos planos, tá? Então, N é o número de imagens, tá, que nós vamos aí determinar, tá? E para calcular, né, para determinar esse valor, basta eu utilizar essa expressão aqui, tá?
N é igual a 360 graus, dividido por beta menos 1. Tá certo, galera? Tá? Então, esses espelhos estão associados, de modo que formam entre si um ângulo de 90 graus, tá? Essa situação aqui que vocês estão observando aí, tá? Então, nós temos aqui E1, o espelho é 1 e o espelho é 2, tá? O ângulo de abertura aqui é 90 graus, ok, galera? O ângulo reto, tá? Então vamos determinar aí o número de imagens formadas por esses espelhos, ok, galera? Então N, né, é o valor a ser determinado, é incógnita, né? Beleza? N é igual a 360 graus dividido pelo ângulo de abertura aí, tá? Que é 90 graus, menos 1. N é igual a 360 dividido por 90, 4, né? Menos 1. N é igual a 4 menos 1, 3. Tá, pessoal? Então nós temos aí, né, o número de imagens formadas por esses espelhos planos. 3 imagens, tá? 3 imagens. Então, de posse dessa resposta, a alternativa correta aqui é a letra A, né, pessoal? A de amor. Beleza, turma? Bem, galera, espero que vocês tenham gostado aí, né, desses exercícios, né, envolvendo aí fundamentos da óptica geométrica, reflexão da luz, espelhos planos. É importante que vocês resolvam outras questões, pratiquem, tá? Exercitem, peguem outros problemas, tá? Para fixar melhor, tá, esses conteúdos. E qualquer dúvida, estarei à disposição de todos vocês, ok, galera? Valeu, um abração a todos e tchau, tchau.